Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Jesus, aqui está a sua poderosa palavra, Pai. E nós oramos que o Senhor, aquele que tem olhos como chamas de fogo, olhe para o nosso coração nessa noite, Jesus. Sonda os nossos corações nessa noite, Jesus. E ministra a sua igreja. Fala com o seu povo, Pai, que não venham ser somente palavras lançadas, Pai, ao vento, mas que o Senhor venha fazer essa semente frutificar nessa noite, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Só você que crê, aplaude mais uma vez ao Senhor. A carta ao Apocalipse, a gente vê, ela é escrita por João, e ela foi escrita na ilha de Patmos. João, ele está preso, ele está encarcerado, ele é um preso político, e a razão de João estar preso é porque o imperador da época era um cara chamado Tito Flávio Domiciano. Esse cara, ele assumiu um título para si, Dominus et Deus, que significa nada mais, nada menos que Senhor e Deus. O cara queria ser chamado de Senhor e Deus, só isso. Algo que nem os seus antecessores, nem os imperadores antes dele ousaram assumir esse título. O Domiciano assumiu para si esse título, ele perseguia os cristãos, ia para cima. Por razões óbvias, nenhum cristão daquela época iria se dobrar a um homem que dizia dele si mesmo, Senhor e Deus. E João, ele está ali, na ilha de Patmos, preso, injustamente, por não se dobrar diante dessa divindade. E ele está ali no seu tempo de oração, ele está ali orando, ele está ali clamando a Deus, e de repente ele escuta uma voz atrás dele. Ele está orando no dia do Senhor, ele está clamando, e aí uma voz que vem atrás dele fala assim: escreve as 7 igrejas da Ásia. E ele começa a falar as igrejas que ele deveria escrever, e aquela voz atrás dele. E João, ele ousa olhar para trás, né, para ver quem que essa voz está falando comigo. Estou orando aqui no meu TSD tranquilo, eu estou ouvindo uma voz atrás de mim, que voz é essa? Quando ele olha para trás, olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés, e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente, uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Imagina essa loucura, que ele olha para trás e começa a ver essa cena, como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, na boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Ele só viu isso, ele olhou para trás para ver quem estava falando com ele. Quando ele olha para trás, ele vê essa imagem do Cristo glorificado. E a reação de João, talvez seja a reação que eu e você teríamos se visse uma visão dessa. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Ele caiu como morto no chão, ele não aguentou aquela visão tão grande que ele acabou de ter. E aí Jesus fala bem tranquilo com ele, colocou a mão direita sobre ele e falou assim: não tenha medo, fica tranquilo, não tenha medo dessa visão. Eu sou o primeiro e o último. O que Jesus está querendo dizer para João aqui, nessa revelação? Eu sou o primeiro e o último. Não importa se tem um homem dizendo que ele é o Senhor e Deus, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu escrevi a história e eu vou finalizar ela. É isso que Jesus está dizendo para João. E quando nós vemos a carta ao Apocalipse, nós vemos assim que não fica numa visão regional, não fica uma carta só para as igrejas naquele momento, naquele contexto, mas nós vemos cartas que vão perdurar ao longo das épocas, revelações que vão desencadear o desfecho da história. E o que me chama a atenção é a forma que Jesus fala com Éfeso, o jeito que Jesus fala com Éfeso, a forma que Jesus dirige a carta a Éfeso.
dá a impressão, quando a gente lê o texto bíblico, que não é uma igreja que Jesus está falando, parece que Jesus está falando com uma pessoa, parece que Jesus está falando comigo, está falando com você. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Éfeso, a promessa que Deus fez para Éfeso, que é o tema da nossa palavra. O tema da nossa palavra hoje é restauração, a promessa de Jesus ao vencedor. Vamos falar isso nessa noite? Restauração, é a promessa que Jesus fez para Éfeso, é a promessa que Deus faz para nós nessa noite. Em Apocalipse 2:1, olha o que Jesus fala para João escrever: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Mas que loucura que é essa? Que linguagem é essa que a Bíblia está usando? Cheio de simbolismo, cheio de várias coisas que eu não entendo. O Apocalipse tem muito isso, muitos simbolismos. As 7 estrelas, o que Jesus está querendo dizer que ele tem as 7 estrelas nas mãos? As estrelas são as 7 igrejas, e o Jesus está falando assim, está nas minhas mãos, as 7 estrelas estão nas minhas mãos, a história da igreja está nas minhas mãos, a sua história está nas minhas mãos. Deus está cuidando do seu povo, mas não só isso, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, não é um cuidado passivo de Jesus à distância. Eu estou aqui no céu cuidando de você e na terra, eu caminho no meio de vocês, eu cuido de vocês de forma pessoal. É o que Deus está falando para Éfeso nesse momento. E quando Jesus ele caminha no meio da igreja de Éfeso, ele está andando, ele está cuidando da sua igreja, ele enxerga pelo menos 3 coisas, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. A primeira coisa que Jesus enxerga quando ele caminha no meio do seu povo, diga comigo, obras são importantes. É a primeira coisa que Jesus fez, obras são muito importantes. Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que põem à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Primeira coisa que Jesus vê, obras são importantes, ele vê o trabalho árduo e a perseverança da igreja de Éfeso. Eu fico imaginando um cara que se declarava como Senhor em Deus, como imperador, quão difícil era para essas pessoas fazer cultos, se juntarem as pessoas para professar a fé, para ter uma santa ceia, para ter a comunhão, para ter a partilha do pão. Você vê vários certificações ao longo da história das igrejas se reunindo em cavernas, se reunindo em lugares ruins, feios, porque não tinha como eles terem um prédio público, porque o imperador estava perseguindo eles. E Jesus fala, eu estou vendo isso, Éfeso, eu estou vendo que vocês estão perseverando, eu estou vendo que mesmo com o imperador dominando vocês perdendo os direitos de vocês, eu estou vendo essa perseverança, e Deus vê a nossa perseverança. Não é fácil liderar uma casa de paz, não é fácil ser um anfitrião, não é fácil você pagar o preço pela sua família, mas Deus está falando aqui nessa noite hoje, eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo a sua perseverança, não é em vão, eu estou vendo. E como se isso não bastasse, professar fé, o trabalho, o esforço, o diabo enviava lá os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos. Os irmãos estavam se reunindo, conseguiam com muito custo trazer alguém para dentro da igreja, e ali dentro tinham falsos mestres, pessoas que espalhavam doutrinas diversas, misturas, e o povo perseverava. Muitas vezes vai acontecer isso, da gente trazer pessoas para dentro da igreja, trazer pessoas para dentro do corpo de Cristo, trazer para a comunhão, e a gente tem que lutar com os falsos profetas, com os falsos ensinos, com os equívocos teológicos, faz parte, e Deus observa quem está lutando, quem está perseverando. É a mensagem que Deus está dando para Éfeso. Apocalipse 2:6, a Bíblia fala assim, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem que eram os nicolaítas? Jesus faz um paralelo, não se tem muita informação sobre os nicolaítas, mas Jesus faz um paralelo com a doutrina de Balaão, e Balaão a gente conhece. Balaão, a história dele está escrito lá em Números, capítulo 22, do 22 ao 24, o Balaão é aquele cara que sobe nas montanhas, ele vê o povo de Israel ali embaixo, agrupado e sendo abençoado por Deus, e ele tenta por 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus, e todas as vezes que Balaão abre a sua boca para amaldiçoar,
essa maldição se torna em bênção. Só que Balaão, quando ele pensou que ia ficar sem salário, que ele ia perder todo o salário que Balaque tinha oferecido para ele, amaldiçoar o povo de Deus, Balaão lhe dá um conselho do inferno. Ele fala bem assim para Balaque: ó, não tem como amaldiçoar esse povo, eles são nação santa, eles são bênção. Só que tem aquele versículo da Bíblia que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos inverter o versículo: se Deus é contra nós, quem será por nós? É forte. E foi isso que Balaão fez. Vamos trazer prostitutas para o meio do povo de Israel, e essas prostitutas vão fazer o povo se corromper. Olha que conselho do inferno. E quando eles começarem a pecar, eles vão perder o favor de Deus. Então a gente não precisa nem lutar contra eles, o próprio Deus vai destruir eles no deserto. E foi isso que aconteceu. E Jesus faz o paralelo dos nicolaítas com a doutrina de Balaão. Os nicolaítas é aqueles que misturam a verdade bíblica com prostituição. É aqueles que tentam misturar o santo e o profano, que tentam misturar a luz com as trevas. O quanto de sujeira e o quanto de purificação eu posso misturar num equilíbrio e isso ser legal. O nome disso é liberalismo teológico. E o diabo levantou 2 demônios na terra para tentar fazer sair isso da nossa mente. É o tal do nada a ver e o da nada não. Não, nada a ver, nada a ver. Vamos cantar essa música aí? Não, essa música dá boa de cantar. Vamos lidar com o nosso relacionamento dessa forma, não tem problema, nada a ver, não dá nada não. Coisa do inferno. Algo que Deus ministrou no meu coração é o namoro evangelístico. Alguém já ouviu falar do namoro evangelístico? Aqui não acontece isso, já ouvi em outras igrejas, em vários outros lugares aí, aqui não acontece isso. O namoro evangelístico, ele funciona mais ou menos assim: eu vou namorar com uma menina com o fim de trazer ela para Jesus. Ela não conhece Jesus, eu vou evangelizar ela. Eu vou namorar com esse menino com o fim de trazer ele para a casa de Deus. Olha só, pastor, eu já estou vendo já, a patinha de lobo já está se tornando patinha de ovelha. O namoro evangelístico. Qual que é o problema do namoro evangelístico? Se existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, o problema é o sogro. Como é que eu vou trazer o sogrão? Vou trazer esse sogrão para dentro de casa? Não tem como. Não tem como misturar o santo e o profano. E não só isso, o sucesso profissional. Será que o sucesso profissional é a todo custo? Será que a todo custo eu tenho que me tornar um sucesso na minha profissão, nos meus negócios? Existem princípios, existem doutrinas baseadas na palavra que eu devo seguir. As obras são importantes, elas não nos salvam, mas elas são muito importantes. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é que nos salva. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Se fosse pelas obras da salvação, a gente podia se gloriar. Olha o quão bom eu sou, quantas boas obras eu faço, então por isso que eu sou salvo. Não é isso. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Ele nos salvou, ele nos regenerou. Agora as boas obras mostram quem que é o meu pai. Qual que é a minha filiação? As boas obras indicam isso. Então, a primeira coisa que a gente vê quando Jesus ele anda no meio da sua igreja, ele vê que obras são importantes. Mas Jesus também vê que o amor é um caminho mais excelente. Vamos dizer isso? O amor é o caminho mais excelente. Apocalipse 2:4. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. E esse amor aqui é a palavra que Jesus usa, é a mesma palavra, é o ágape. Quando Jesus ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama, você me ágape, você se sacrifica por mim, você tem esse amor sacrificial por mim. E Jesus está falando: você abandonou o ágape, você abandonou o amor sacrificial. Quando a gente lê 1 Coríntios 12, que é os dons do Espírito, o dom de profecia, o dom de cura, vários dons que o apóstolo Paulo ele estabelece ali em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos capítulo 13, o apóstolo Paulo faz uma pausa para falar sobre o amor, e ele volta no capítulo 14 para falar sobre os dons novamente. Então, o apóstolo Paulo ele dá um estudo dos dons, mas no meio do estudo dos dons, ele centraliza o amor sacrificial. E alguma coisa que o apóstolo Paulo fala sobre os dons e sobre o amor. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos,
e não tiver amor, eu serei como um sino que soa ou como um símbolo que retine. É só barulho. Ficar falando em línguas, profetizando sem amor, é só barulho. Se eu tiver o dom de profecia, souber mistérios, todo conhecimento, uma fé capaz de mover montanhas, não tiver amor, nada serei. Se der aos pobres tudo o que eu possuo, entregar o meu corpo para ser queimado, olha que forte, você investir financeiramente, você queimar o seu próprio corpo, não tiver amor, de nada vale. Olha que interessante, quando nos aplicamos em fazer obras e nos esquecemos do amor, nós nos tornamos legalistas. Aí que está o problema, fazer as obras sem esse amor, sem essa consciência do amor, a gente se torna um legalista. E o que é um legalista? Um legalista é quando a gente coloca regras acima de Deus e das necessidades humanas. É quando as regras ditam o ritmo de tudo, não importa, acima de Deus e acima das necessidades humanas. A gente vê muito isso na vida dos fariseus. Os fariseus, o que eles faziam? Eles pegavam a Torá, os 613 preceitos lá farisaicos, e eles colocavam isso acima da necessidade das pessoas. Você vê a parábola do bom samaritano, quando tem lá o homem caído à beira do caminho, o que o fariseu faz? O fariseu passa ao largo. Por quê? Porque se ele chegasse muito perto, ele poderia se contaminar com aquela pessoa. Mas cadê a misericórdia? Cadê o amor pela pessoa? A lei se tornou maior, mais grande do que o amor ao próximo, o cuidado do próximo. Mateus 23, olha o que Jesus fala do fariseu. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Justiça fala dos princípios de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como certo, as leis de Deus. Misericórdia, o pastor sempre ensina a gente, misericórdias, né? Colocar a miséria no coração do outro. E a fidelidade, a disposição do meu coração de seguir os preceitos de Deus. E a gente vê esse exemplo muito claramente nas casas de paz. A gente tem um vídeo lá, não lembro qual semana que era, mas o Simão, o leproso, que ele recebe Jesus de qualquer forma, para dentro da sua casa, e ele recebe Jesus ali, não lava os pés, não honra Jesus, e de repente vem uma mulher prostituta, e ela se joga aos pés de Jesus, e ela derrama suas lágrimas, e ela seca com os seus cabelos, e ela quebra aquele vaso caríssimo aos pés de Jesus. E aí o fariseu Simão, o leproso, ele olha assim e fala, ó, o profetão aí, né, vendo uma prostituta encostando nos pés dele, o que é isso? Olha, Lucas 7,39, ao ver isso, o fariseu, ao ver a atitude da mulher, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, pecadora. E aí Jesus, ele vem assim, com os dois pés no peito, assim, do Ariel, eu me coloco nessa história aqui, ele vem com os dois pés no peito, ele vê a intenção do coração do homem, essa intenção má, legalista, e ele fala bem assim, conta uma parábola que quebra os argumentos. Ele conta de um homem que devia 50 denários e 500 denários, como se fosse um cara que devia 30 mil reais e um cara que devia 3 mil reais. E ele chega assim e perdoa os dois. Ele perdoa os dois, perdoa tanto o cara que devia 50 como o cara que devia 500 denários. E aí ele pergunta assim para Simão, Simão, quem você acha que vai amar mais o mestre? E aí o Simão fala, não, com certeza aquele que foi perdoado os 500 denários. E aí Jesus chega com o fatality, Lucas 7,47. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Isso aqui é muito forte, é muito forte. 1 João 5,3, a Bíblia diz assim, ó, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe por que tem muitos de nós que vê a obra como um peso, como algo difícil, como algo árduo? Meu Deus, que difícil, eu já fui na casa dessa pessoa, já fui várias vezes, já tentei discipular várias vezes, e esse cara só me dá trabalho, porque a gente esqueceu de onde que Deus tirou a gente, o lamaçal de pecado que nós estávamos, antes de recebermos essa graça, a misericórdia de Deus. Eu lembro que havia um menino que entendeu isso, entendeu o quão perdoado ele foi, e ele decidiu investir na minha vida.
Eu gostava de ouvir um rock and roll, colocava um fone de ouvido, não queria nem olhar para os lados. E aí eu passava na frente da loja do cara, tentava fugir dele, ele ia atrás de mim. Ele foi várias vezes, me convidou várias vezes para a igreja, eu nunca quis. Ele foi lá em casa de carro e mentiu, eu falei que eu não estava em casa, e estava na cara que eu estava, eu menti na cara dura. Mas ele não desistiu, ele entendeu o quão perdoado ele foi. Ele colocou o coração na minha miséria. Precisamos entender o quão perdoados fomos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Então nós aprendemos que as obras são importantes, mas o amor é um caminho mais excelente. A misericórdia. E por último, diga comigo, o arrependimento. Eu tenho 2 filhos, a Eloá e o Benjamin, e eu chego em casa, a gente tem aquela bola de futebol. Eu gosto de contar essa história porque reflete muito isso, que é aquela das princesas, uma bola bem levinha, que você chuta assim, ela pega uns 6 efeitos dentro de casa, e eu chego em casa, eu tiro esse tempo com os meus filhos ali, jogando bola com eles, e para mim foi Deus que me deu essa estratégia, só que a Thay não concorda, mas é muito legal jogar esse futebol com os filhos dentro de casa. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Imagina se no coração da Eloá, no coração do Benjamin, eles colocam no coração deles: meu pai está querendo jogar bola comigo. Não, meu pai quer que eu seja profissional de futebol. Não, vou virar profissional. E de repente o meu filho fala assim: não, pai, vamos sair de dentro de casa, aqui não é um lugar apropriado para a gente jogar bola, vamos para um campo de futebol com as medidas oficiais. Essa bola da princesa aí, joga fora, vamos pegar uma bola profissional, uma bola boa, vamos jogar um futebol de qualidade. E aí eles estão ali de uniforme, estão ali se profissionalizando, daqui a pouco eles olham para o pai assim e falam: ô pai, você não tem um perfil atlético, né? Então fica para o lado também aí. Aí aqui o negócio é profissional, e eles se encantam com aquilo e viram profissional. E eu já fico para o lado, eu já fico escanteado. Deus ministrou muito forte no meu coração. O Senhor chamou a gente para um plano de redenção do mundo, para salvar pessoas, para o ministério, para a obra. Mas o objetivo dele não é que eu e você nos tornemos pastores profissionais, líderes profissionais. Ele nos chamou para o relacionamento. Muitas vezes é tentador fazer a obra sem o Deus da obra. A gente estava ontem no Reforma, e Deus falou muito no meu coração. Enquanto nós estávamos ali cultuando, falando de Jesus, cantando louvores, tinha um morador de rua, bêbado já. Eu fico imaginando, eu contando para Deus: Deus, foi tão legal a gente falar do teu amor naquela praça, e os carros passando, e as pessoas vendo ali, a gente professando a nossa fé. E aí Jesus ministrando no meu coração: eu estava lá, filho, eu estava com você. Eu estava com você, eu nunca abandonei você. A gente estava junto nessa obra, é um trabalho de parceria. Eu estava te dando graça, eu estava te dando unção, eu estava te dando poder. Só que se o Eriel coloca no coração dele: não, o importante é a obra, são as pessoas, é ganhar muita gente e esquecer do relacionamento. Não ora mais, não lê a Bíblia. Cara, que Bíblia? Deixa aberto no Salmo 91 lá, e está por isso mesmo. Cadê o relacionamento com a palavra? Cadê a busca do Espírito Santo? Que relacionamento que é esse? Portanto, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava do princípio. Arrependimento é uma transformação, é uma mudança de comportamento. O arrependimento não é quando a gente chora, é quando a gente muda. É quando há uma transformação permanente. É igual aquele ditado popular das lágrimas de crocodilo. O crocodilo está chorando lá, tadinho, será que ele está arrependido? A glândula do crocodilo aqui, das lágrimas, fica muito perto da boca, a boca é muito perto do olho, né? Enquanto ele está mordendo as suas vítimas, destruindo aquela vítima que ele pegou, está saindo lágrima dos olhos dele, mas ele não está arrependido. Ele está destruindo ali aquela vítima que ele conseguiu pegar. Muitas vezes a gente se relacionando com o pecado, se relacionando com a indiferença, chorando: Deus, eu quero mudar, mas cadê as atitudes, cadê a transformação permanente? Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite.
palavra diz, Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A promessa de Deus nessa noite para nós é restauração. Talvez lá no passado, lá atrás, você tinha aquela lista de pessoas que você orava para ganhar para Jesus, que você orava nas madrugadas, que você pagava um preço de oração por essa pessoa. Talvez lá atrás havia lágrimas quando você ouvia falar de alma, dos perdidos, do evangelismo. Talvez lá atrás existia um relacionamento mais profundo entre você e o Espírito Santo, que você chamava ele de Pai. Eu estava comentando com os meninos agora há pouco, quando tudo que eu vou fazer é algo pessoal, é algo que eu tenho para mim. Eu vou ministrar em algum lugar, eu vou cantar em algum lugar, eu vou fazer alguma coisa para Jesus em qualquer lugar que eu vou fazer. Eu sinto aquele friozinho na barriga, como se fosse a primeira vez que eu estou fazendo aquilo. Enfim, eu oro para Deus e falo: Deus, que eu nunca perca esse friozinho na barriga. Esse friozinho na barriga é a prova que eu dependo do Senhor. Eu não sou bom o suficiente. Eu dependo de Ti, Jesus. Eu não sou o profissional da fé. Eu sou Seu filho. Eu estou num grande projeto junto com o Senhor de redenção da humanidade, de alcançar vidas para o Senhor. Nós vamos declarar nessa noite, Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. É Ele quem gera arrependimento nos nossos corações. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, eu queria que você fizesse essa oração para Deus e começasse a trazer à sua memória aquilo que você vivia com Ele no passado, as suas primeiras obras com Ele.